Boa noite. Começa agora o Jornal Universitário. Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre a situação do sistema penitenciário no Brasil. O sistema penitenciário no Brasil é caótico. Presídios superlotados, delegacias servindo como cadeias, rebeliões ocorrendo com frequência, resultando inclusive em mortes. Mas será que essa situação só existe aqui no nosso país? Para essa análise, chamaremos o nosso correspondente, Gustavo, diretamente dos Estados Unidos, entrevistando a especialista em sistema penitenciário americano, Daphne Oliveira. É com você, Gustavo. Bom, é isso mesmo, Anne Rose Martiniano, caros telespectadores do Jornal Universitário. Estamos aqui nos Estados Unidos, hoje com a especialista em prisões, Daphne. A priori, gostaria de agradecer a ela pelo seu tempo, por receber nossa equipe aqui no seu escritório. Bom, Daphne, você poderia nos dizer um pouco sobre o sistema prisional aqui dos Estados Unidos? Então, de início, eu gostaria de destacar que os Estados Unidos é conhecido como o país da lei e da ordem. Isso porque as regras aqui são muito rígidas e o policiamento também está bastante presente. Outro ponto importante de destacar nessa questão do sistema prisional é que a partir dos anos 1980 se iniciou o que eles chamaram de guerra às drogas. E isso trouxe um encarceramento em massa da população. Bom, você falou carceramento em massa. Você poderia nos dizer um pouco sobre a população carcerária aqui nos Estados Unidos? Nós estudiosos entendemos que os Estados Unidos têm um encarceramento muito grande e o endurecimento dessa legislação fez com que essa população aumentasse cada vez mais e os Estados Unidos alcançasse o patamar de maior população carcerária do mundo. Em números, podemos dizer que isso chega a mais de 2 milhões de pessoas encarceradas. Outro ponto importante de destacar, que dá pra gente fazer um paralelo, é que a cada 4 pessoas no mundo que estão privadas de liberdade, uma se encontra aqui nos Estados Unidos. Realmente são números muito alarmantes. E você poderia nos dizer se esse sistema dos Estados Unidos possui algo específico, algo que nos remete justamente a esse sistema? Sim, estudando as prisões de modo geral, acredito eu que quando a gente pensa em Estados Unidos, assim como pensa em alguns países específicos, nos vem à cabeça logo a pena de morte, né? Então eu acredito que essa é uma questão bastante peculiar aqui dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm 50 estados e 21 desses estados, eles aderem à pena de morte. Então, o método mais utilizado é a injeção letal, porém existem outros métodos como enforcamento, fuzilamento, câmaras de gás, entende? Bom, como a nossa entrevista vai ao ar no Brasil pelo Jornal Universitário, você poderia nos fazer um paralelo tanto pelo sistema dos Estados Unidos quanto do Brasil? Você falou sobre a pena de morte. Na sua opinião, como especialista, você acredita que que a pena de morte daria certo no Brasil? Então, alguns pontos nessa questão é muito importante destacar. Eu estudei também o sistema prisional brasileiro e essa é uma questão que está muito em voga no momento atual. E de início, estudando essa possibilidade aí, porque existe uma discussão muito grande, aplica-se ou não aplica a pena de morte no Brasil e tal. E a Constituição do país, lá do Brasil, eles proíbem a pena de morte. Existe uma exceção, lógico, lá em caso de guerra declarada, mas até hoje, estudando, eu nunca vi isso acontecer, mesmo na última guerra que o Brasil participou, na Segunda Guerra Mundial. Então, acredito que, como eles chamam lá de cláusula pétrea, né, essa norma que proíbe a pena de morte, isso por si só já impediria que o Brasil pudesse aplicar a pena de morte. Claro, se houvesse uma nova Constituição, uma Assembleia Constituinte, algo do tipo, aí poderíamos pensar nessa possibilidade. Mas no Brasil também existe uma corrente muito forte que defende a dignidade da pessoa humana e o Brasil é signatário desse Tratado de Direitos Humanos aí. Então, são questões que exigem uma maior discussão, uma maior averiguação, se seria possível. Outro ponto que eu também, estudando esse tempo todo, cheguei à conclusão, é que nos Estados Unidos, os estados que compõem a federação, eles têm essa possibilidade aqui nos Estados Unidos, né,
de eu não quero aderir, esse eu quero. Então acaba que só 21 dos 50. Mas no Brasil não existe essa possibilidade. Se em algum momento existisse realmente uma nova Constituição, os países eles não poderiam ter essa liberdade de eu quero aderir, eu não quero. Então, os países, quer dizer, os estados, de ter essa possibilidade de escolher. Então, assim, fica muito fechado. Se a União, se a Federação Brasileira decidisse por ter pena de morte, todos os estados teriam que aderir. E, assim, por último, eu acho que é o ponto mais importante, assim, que pesquisando durante esses anos eu vejo. No Brasil, acabou que nos últimos tempos a população está muito revoltada e a população carcerária aumentou muito e a criminalização, a insegurança também aumentou muito. Então, existe aí dois lados, um que quer a pena de morte, que acredita que a pena de morte resolveria, e outro, que é o que eu mais me adequo, que é no sentido de que não resolveria, porque assim, prever uma pena de morte como norma não impediria que o indivíduo simplesmente deixasse de praticar o crime só porque existe pena de morte, como aqui nos Estados Unidos, a população carcerária é gigantesca e existe pena de morte, isso não resolveria. Eu vejo mais a prisão como uma questão de ressocialização do indivíduo, né? Porque aquele indivíduo que vai sair ali, ele vai voltar para a sociedade. E a pena de morte simplesmente não resolveria isso, não aboliria os crimes de modo geral. É isso. Bom, finalizamos aqui a nossa entrevista. Agradecer a Daphne por tirar um pouquinho do seu tempo para nos ceder a essa entrevista. E é isso, eu tenho certeza que foi de fácil entendimento. E eu retorno agora para os estúdios do Jornal Universitário. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo, pelas informações. Vamos agora para o Sudeste Asiático, em Brunei, especificamente na cidade de Bandar Seri Begawan, com o nosso correspondente Vinícius Alves, que está com o embaixador do Brasil, Vitor Matos. Chamamos você, Vinícius. Bom dia, Martim, bom dia, Nigose, bom dia a todos que assistem ao Jornal Universitário. Dando seguimento às nossas reportagens sobre sistemas penais ao redor do mundo, a gente fala diretamente de Brunei, na Ásia, onde a gente está na presença do embaixador do Brasil aqui em Brunei e também doutor em Direito Penal, o senhor Vitor Matos. Senhor Vitor, muito bom dia. Inicialmente, eu gostaria de perguntar como é que funciona essa questão da penalização do infrator aqui em Brunei. Muito bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, telespectadores. Então, diferentemente do Brasil, que não existe a possibilidade de penas cruéis, de pena de morte, aqui em Brunei é diferente, não é uma verdade isso. Aqui em Brunei existe açoitamento por aborto, existe pena de morte por apedrejamento em caso de adultério de comportamento homossexual de forma retrógrada, existe também penas que são vistas pela comunidade internacional de forma extremamente negativa, como por exemplo a pena de amputação de mãos e pés em caso de roubo. Então, Brunei é um país que é bastante criticado internacionalmente pelas instituições de direitos humanos devido à existência dessas penas de caráter aflitivo. Muito bem, parece que até atenta contra os direitos humanos, né, esse sistema penitenciário aqui em Brunei. Senhor Vitor, eu gostaria de saber um pouco como é que funciona também a questão dos julgamentos aqui, a primeira instância, a segunda instância, como no Brasil, como que funciona essa parte mais judicial aqui em Brunei? Bem, em relação, uma curiosidade, Vinícius, que muito pouca gente sabe, é que Brunei, em 1984, era um protetorado britânico, então existe uma influência britânica aqui nas leis e também uma influência muçulmana devido à Sharia. Então, tanto a Sharia quanto as leis antigas britânicas são colocadas em prática através de tribunais civis. Entendi. Senhor Vitor, de uma forma geral, como que o senhor enxerga, o senhor que já tem esse conhecimento, já está aqui há bastante tempo, esse sistema penal, esse direito penal aqui em Brunei, bem como o sistema penitenciário? E uma pergunta também que a gente do Jornal Universitário gostaria de saber, na opinião do senhor, se o senhor acha que esse sistema aqui poderia dar certo no Brasil, né? A gente está passando por esse momento de nova Constituição, Constituinte, então eu queria saber da sua opinião se isso daria certo lá. Bem, em relação ao sistema penitenciário de Brunei, está superlotado. A capacidade
de população carcerária em Brunei é de cerca de 465 pessoas e tem mais de 500 pessoas. Então, Brunei está com cerca de 30% a mais do que deveria em relação à população carcerária. Então, esse pessoal não tem tanto... Em Brunei não tem essa preocupação com a ressocialização, assim como tem em outros países. É muito mais a forma de punir, eles levam muito mais em consideração a pena como uma função retributiva do que como uma função ressocializadora. Em relação à aplicação dessas penas com a nova Constituição, não seria possível, segundo a doutrina majoritária, porque existe uma teoria que é adotada, como eu falei majoritariamente, que é a do efeito Cliquet, que é a vedação ao retrocesso em relação aos direitos humanos. Então, a instituição de pena de morte, assim como existe em Brunei, no Brasil, mesmo com a nova Constituinte, não seria vista com bons olhos perante a comunidade internacional e hoje, no século XXI, em um mundo plurilateral, é essencial essa convivência internacional e o Brasil ficaria prejudicado nesse cenário com a reinstituição de penas que a humanidade lutou para poder abolir e fazer com que o ser humano, o caráter humano fosse colocado de forma sobrelevada. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vitor, pela sua participação. E a gente do Jornal Universitário espera que essa série de entrevistas sejam utilizadas pelos nossos legisladores para, de fato, colocar um rumo positivo nesse novo dispositivo que vai reger o nosso país, que é a Constituição. Dessa forma a gente encerra aqui a entrevista. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Vitor. E agora a gente volta ao Jornal Universitário, ao estudo de jornal, com Martiniane e Ana Rose. É com vocês. Obrigada, Vinícius, diretamente de Brunei. Notamos que existem diferenças nos sistemas penitenciários entre alguns países do mundo, violando inclusive os direitos humanos. Contrapondo a isso tudo, imagine uma penitenciária em que as celas não têm grades e os presos são alojados em apartamentos individuais com frigobar, televisão e banheiro privativo. Sim, esse lugar existe e fica na Noruega. Chamamos então nosso correspondente, Vitor Espírito Santo, diretamente de Halden, na Noruega. Vamos ouvir o Vitor? Boa noite, Martiniano. Boa noite, Ana Rose. Estamos aqui na Noruega, falar com o chefe-geral do sistema prisional norueguês, o Sr. Thomas Bering, que vai nos falar mais sobre o sistema prisional. O que faz da Noruega um país de referência na ressocialização dos presos? Primeiramente, boa noite. A Noruega ela tem investido muito na capacitação profissional e na educação do preso, para que quando ele saia da prisão, ele saia uma pessoa bem melhor do que ele entrou. A gente usa uma sistemática em que o preso ele vai avançando progressivamente e tendo, a partir das melhorias que ele apresenta, um sistema de bonificação. Como funciona esse regime de encarceramento no sistema prisional norueguês? Bom, o nosso regime de encarceramento, ele adota uma sistemática de que é necessário o preso se sentir como se estivesse com a sua liberdade normal na rotina. Realmente a única coisa que ele tem que ter em mente é que ele está encarcerado, mas o tratamento que ele tem, que os guardas dão, que a gente no sistema prisional oferece, é o tratamento mais humano que a gente tem, inclusive como referência. Mas em relação ao cumprimento da pena, o que o senhor pode nos falar? Bom, em relação ao cumprimento da pena, o que caracteriza o nosso sistema é que eles, à medida que vão mostrando êxitos e empenhos na capacitação que eles têm oferecidos pela gente, eles vão saindo de prisões mais simples, né, que são as prisões comuns, para indo para outras prisões que têm um aparato estrutural melhor e com cursos profissionalizantes de maior nível técnico. E a média da duração da pena, o que o senhor pode nos falar? Bom, nós temos vários tipos de apenados, desde apenados mais graves, que foi o caso de Andreas, né, que ele fez aquele massacre onde matou 77 pessoas, e temos outros crimes
de menor proporção, homicídios simples, roubos e outros tipos de caso. Mas a média geral é de 8 meses a 1 ano. E as referências assim específicas das prisões da Noruega? O que o senhor tem a nos dizer sobre? Bom, nós temos 2 prisões que são referência mundial, a prisão de Bastøy e a prisão de Halden. Lá é o ponto máximo onde um preso consegue chegar através do sistema que a gente já falou anteriormente, de progressão, de benefício, de acordo com o que eles vão demonstrando no avanço dos seus estudos. E sobre falar mais ou menos como é a rotina nesses presídios? Bom, os 2 presídios, eles têm como característica principal de se tornar próximo às famílias. A gente tem essa característica de que, sendo próximo dos grandes centros aqui da Noruega, a gente tem a condição de mostrar para o preso que ele não está sozinho, né? Mas a rotina é uma rotina relativamente simples. O preso ele acorda por volta de 7 horas da manhã, toma seu café por volta de 8 horas, né? No decorrer do dia, a partir de 9 horas, eles começam a ter as instruções, as aulas, os cursos preparatórios, né? Por volta de 2h40, eles vão para o almoço e a partir disso, eles têm a sua liberdade para jogar futebol, para ir para a sala de cinema, para ir para a biblioteca, para ir para a sala de informática, e, dependendo dos casos, até mesmo ter tempo livre para falar com os seus parentes por telefone mesmo. Obrigado, senhor Thomas. Nada, eu que agradeço. Anne Rose, Martiniano, é com vocês. Obrigado, Vitor, diretamente da Noruega. Notamos então as diferenças entre os sistemas penitenciários mundiais, em que foram expressos os seus prós e contras. Na nossa Constituição de 1988, não é permitida pena de morte, banimento ou trabalho forçado. Chegamos ao final do nosso jornal e deixamos uma reflexão para a sociedade. Aqui no Brasil, a possibilidade dessa nova Constituição abre esse leque. Ouvimos os Estados Unidos, Brunei, Noruega como exemplos, e perguntamos para a sociedade: é possível mudanças nas nossas leis? O que vamos fazer dessa nossa nova Constituição? O jornalismo tem um papel fundamental em nossa sociedade, o papel de informar, de esclarecer, de contar a verdade e fazer e trazer à luz para o que muitas vezes está no escuro. A nossa Constituição precisa ser reformulada, sim ou não? Fica com vocês essa reflexão. Boa noite, o Jornal Universitário chega ao final. Boa noite e até amanhã.